Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Para quem entrou agora, né, assim como a Suzy já tinha falado, o nosso programa, A Vida que Vence a Morte, é uma iniciativa da Renovação Carismática Católica. É uma nova ferramenta de evangelização, na verdade, é, liderado pelo Ministério de Universidades Renovadas, Profissionais do Reino, em unidade com o Ministério de Formação, Comunicação, Promoção Humana. E nós sempre trazemos, né, a cada mês, um tema relativo à vida, né, voltado para questões da pessoa humana, à luz da fé e da razão. E hoje a nossa convidada é a doutora Elizabeth Kipman. Ela é médica, especialista em ginecologia e obstetrícia, e também diretora do Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética do Hospital São Francisco de Assis. Ela é especialista em logoterapia e também é autora e organizadora do livro Sexualidade, Gêneros e Desafios Bioéticos. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse tema. Beth, seja muito bem-vinda, é uma alegria estarmos aqui reunidos junto com a senhora. Fique à vontade. Prazer é todo meu, esse grupo amigo, esse grupo acolhedor. Vamos lá, e o Rui falou que espera aprender muita coisa, eu também espero. Espero que da intercomunicação entre nós, eu também aprenda, porque as próprias perguntas nos fazem crescer, não é? Então, eu vou dar um início, uma apresentação, uma introdução ao assunto, que eu achei muito interessante vocês colocarem assim, dignidade humana hoje. No princípio era assim. É interessante como vocês fizeram, porque nunca se falou tanto, né? Em dignidade humana, em direitos humanos, em respeito à dignidade, porque direitos humanos e dignidade humana estão ali muito juntos, não é? Para nós cristãos, a dignidade humana tem que estar profundamente ligada a uma verdade. Tudo que nós temos tem que estar, tudo que nós temos como valor, como referência, tem que estar ligado à verdade. E para nós a verdade é a palavra registrada na Bíblia e a palavra encarnada, Cristo. Mas vamos discutir, apresentar um pouquinho, assim, uma visão geral, antes de falar do aspecto espiritual, né? Porque quando se fala de dignidade humana, é impossível falar de dignidade humana sem definir quem é a pessoa humana. Também nos dias de hoje nunca se falou tanto em humanismo. Até os programas todos do SUS, os projetos, e quando se defende o aborto, quando se defende a eutanásia, aquilo que é chamado morte piedosa, sempre se fala em humanismo, sempre se fala em valores, sempre se fala em igualdade, né? Mas nós precisamos ter uma definição muito clara de pessoa humana para a gente chegar no verdadeiro humanismo, porque senão nós não sabemos quem que nós estamos defendendo realmente, né? E da mesma maneira, para chegar à real dignidade humana, né? Só uma pinceladinha pequena na história. Na antiguidade, o cosmos era considerado e o homem, só assim, bem de leve, só para a gente ver o giro da história. Na antiguidade, a referência era cosmos, e o homem na sua conexão com o cosmos. Quando chega a Idade Média, o homem se torna parte central de todo o plano de Deus. Agora, quando nós chegamos na Idade Moderna, o homem firma a si mesmo como centro e começa a desenvolver tudo aquilo a partir do iluminismo e tal, e nós sofremos, como humanidade, 3 golpes muito grandes. Um pouquinho antes, o de Copérnico, dizendo que a Terra não era o centro do universo, mas que a Terra virava em torno do Sol. Depois tivemos outro golpe, o desenvolvimento do darwinismo, a proposta da evolução, então nós somos nada mais do que macacos desenvolvidos, né? A afirmativa. E depois o golpe de Freud,
Nós que achamos que temos liberdade, segundo Freud, não somos livres. Aquilo que nós achamos que nós somos é uma minúscula ponta de um iceberg, mas a nossa realidade é um inconsciente enorme, um iceberg submerso tão grande que pode derrubar diversos navios Titanics, né? Então, esse balanço desses 3 grandes golpes, a Terra não é o centro do universo, e talvez viemos de macacos, e aquilo que nós achamos que nós somos não é nada, nós somos apenas um resultado espremido de pressões externas que vêm de leis morais, de leis religiosas, que é o tal do superego, comprimindo o ego que sofre a pressão interna do inconsciente, do id, e a partir disso começaram a aparecer dentro do centralismo, da tentativa de salvar a centralidade da pessoa, do homem, começaram a aparecer utopias sociais, mais exatamente a utopia marxista, dizendo que não iria existir mais desigualdade, que a centralidade de tudo era a economia e que era possível, acabando com a competição entre classes, nós não teríamos mais sofrimento de fome nem nada. Mas à medida que esses golpes foram se sucedendo, as utopias caindo, inclusive a utopia marxista na União Soviética e os desastres que foram sendo conhecidos depois de Stalin e tudo o resto, mesmo aquilo que se soube da China, quando foi instalado, ainda, né, que se sabe aquilo que foi instalado a partir do comunismo, as mortes, a quantidade de mortes em Cuba e tal, a utopia sofreu, a utopia social sofreu um grande abalo. A definição do homem como homem que trabalha sofreu um abalo muito grande e na contemporaneidade o homem foi ficando diante do nada. E de repente aparece, vocês ouviram falar de Derrida, de Foucault, dizendo tudo que foi construído, particularmente na sociedade ocidental, deve ser desconstruído. Tudo que houve na civilização ocidental nada mais é do que tudo. A saúde, a educação, a política, tudo nada mais é do que forma de controle sobre a pessoa humana. Tudo é uma forma de poder. E, inclusive, eu dou um alô rapidinho, quem quiser depois estuda um pouco mais, para alguns consideram característica dessa modernidade ou pós-modernidade, alguns identificam porque a modernidade continua na pós-modernidade, aquilo que se chamam, que é chamado de giro ou virada do humanismo, ou viragem do humanismo. O que é isso? É a considerar humanos e não humanos com igual dignidade. Inclusive, existem correntes de bioética que considera que todo ser que sente, senciente, os animais, iguais, humanos e não humanos. Então, para se entender a sociedade, é preciso, nessa proposta, chegar a uma equiparação entre humanos e não humanos. E mais ainda, daí se desenvolve uma ontologia, um conhecimento da pessoa ou da realidade do ser vivo orientada aos objetos também, dizendo que no diálogo, na sobrevivência, entra em pé de igualdade humanos, não humanos e objetos. Isso daí é tão importante porque gera uma concepção não mais centralizada no homem, não mais antropocêntrica, não mais centralizada no homem, mas que inclui na comunicação como capacidade de agir e de interagir, capacidade de agir, interagir e se comunicar, os não humanos e os objetos também. E aí nós temos a tecnociência, a ciência crescendo muito, temos a inteligência artificial,
Vocês sabem que a inteligência artificial, se realmente for implantada, em pouco tempo, em poucas semanas, pode dar uma verdadeira, se for revolução na configuração industrial e geopolítica, se ela for implantada totalmente. Eu até vou ler para vocês um item, o artigo 1º da Carta dos Transhumanistas Italianos, que afirma, transhumanistas, né, após o humano, graças às biotecnologias e à engenharia genética e às nanotecnologias, à robótica, à inteligência artificial, às neurociências, romperemos os nossos vínculos biológico-evolucionistas, emancipando-nos do envelhecimento, das doenças, da pobreza, da ignorância. Veja, o transhumanismo traz uma outra utopia, que seria o pós-humanismo, que seria a vida do homem sem o homem. Isso traz um aspecto realmente muito inquietante. O que é essa mutação, essa mudança do próprio homem, antropológica, né? Que daí põe em dúvida todo o futuro do gênero humano. Qual evolução nos espera? Qual é o destino para a espécie humana? A Julian Huxley, que era irmão do Aldous, aquele que escreveu Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley, ele também, biólogo, geneticista, escritor, ele chama o transhumanismo talvez o anúncio da suprema esperança, que já foi referido por Nietzsche, quando ele dizia a superação da humanidade, a criação do super-homem. Vocês estão percebendo, e quando a gente fala desse caminho, vocês percebem que, de uma certa forma, volta a tentação de toda a simbologia da árvore plantada no centro do paraíso. Sereis como deuses. Vamos reinventar o ser humano através da técnica. De uma certa maneira, aquilo do primeiro casal que quis ser como Deus, ou de um moderno, lembra da lenda grega de Prometeu que queria roubar o fogo dos deuses, né? É capaz de fazer com que o ser humano supere todos os limites dele, que desde sempre ele experimenta. Então, a questão para a gente se defrontar agora é que concepção de pessoa humana nós temos, e que parâmetros nós temos para a definição da sua dignidade. E alguns dizem que a capacidade de pensar criticamente além de si mesmo, ultrapassando localizações limitadas de países fechados e nos considerarmos cidadãos do mundo e caminharmos realmente para uma globalização. Agora nós vimos quantas manifestações nós ouvimos da Organização Mundial de Saúde, de alguns líderes, falando que Covid é uma virose que só vai ser resolvida com o poder central. E nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde não dirigiu bem toda a população nesse processo todo dessa pandemia, né? Então vem uma proposta que já agora, e que se for implantada, ou que se fosse implantada de globalização, que exigiria um sistema muito claro, e que não é claro, muito sólido, que não é sólido, do que é esse sistema humanista e de quem é a pessoa humana. Mas ele iria exigir a produção de regras compartilhadas, voltadas a proteger direitos, combater desigualdade, porque a teoria é essa, o canto da sereia é esse. A globalização terminaria com a desigualdade. É outra utopia, né? Mas será que o direito, a judicialização, as leis dão conta dessa transformação?
Veja, nos últimos 20 anos, a normatização jurídica não liderou nada. Ela correu atrás da aceleração tecnológica. O direito, ele não normatiza o que acontece. Ele é convocado para validar aquilo que a biotecnologia propõe. Então, o biodireito, ou direito, ele vai de reboque, porque a biotecnologia cria situações de fato, veja a fecundação in vitro e tantas outras coisas, né? A inteligência, a própria inteligência artificial, que coloca a lei na situação, o direito na situação de ter que formular uma maneira de lidar com isso. E a expectativa é que sempre avalize a transformação. Quando foi discutido uma vez sobre o uso de célula-tronco do embrião, eu estava lá no Supremo, e o ministro Aires Brito, que estava coordenando isso, ele falou: vocês me colocaram diante de duas situações de valores iguais. Eu falei, nossa, o que será? Ele disse, a vida que começa realmente na fecundação, ele não discutiu isso, ele não discutiu que o embrião não era humano, nem o embrião que estava lá no laboratório, e o direito que a ciência tem de se desenvolver. Então, veja, ele pôs como dois direitos do mesmo nível, e depois, na sua declaração final do julgamento, ele colocou que ninguém poderia interromper a ciência. Então, a ciência se transforma em algo mais profundo. O produto do homem, a ciência, se transforma em algo que domina o homem. Então, alguma coisa que, em tese, não seria aceitável, vai sendo permitido aos pouquinhos. Vai sendo permitido aos pouquinhos. Vai se tornando aceitável. Alguma coisa que é completamente absurda de ser aceita, depois se torna meio questionável, vai sendo aceitável e acontece uma espécie de deslizamento progressivo de valores. Vou dar só um exemplo para terminar a visão de pessoa. Vocês vejam, nos anos 70, apareceu, era o tempo do sexo sem reprodução, então a pílula anticoncepcional, etc. Nós podemos dizer que dos anos 90 para cá, é a era da reprodução sem o sexo, com a fecundação in vitro, foi essa grande novidade. E quando a gente passa do sexo sem reprodução até a reprodução sem sexo, toda a questão da reprodução humana e da própria pessoa humana, da fecundidade, da hereditariedade, tem que ser redefinida. Porque isso daí vai levando a embaralhamento, a uma desconstrução dos parâmetros humanistas e uma desconstrução da própria noção de humano. Aquilo que a gente pensava que era humano, que era um organismo da sociedade, a moral, que regrava os valores ontológicos como humano no mundo moderno, não se aplica mais. E aí surge uma perplexidade, de certo paradoxo dos direitos humanos. Quando vocês perguntam, no começo era assim? Veja, nós temos a Bíblia, que fala que Deus criou tudo e ele tem um plano. E nos criou como imagem e semelhança. Mas a história, na sua evolução, não fala em direitos humanos com essas palavras até os anos 40. O aborto era permitido na Grécia e em alguns outros na antiguidade. Ele só é proibido claramente com o cristianismo, junto com todas aquelas medicações e magias, etc. Até os anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial, não se falava em direitos humanos claramente. E vocês sabem que a Declaração de Direitos Humanos saiu depois da Segunda Guerra, no ano de 1948. Né? Até então, nem a vida, nem a liberdade eram garantidos oficialmente.
E nunca se falou tanto em direitos humanos desde então, mas houve uma, vamos chamar, que alguns chamam de evolução da primeira Declaração de Direitos Humanos. Então, a gente vai encontrando a discussão de novos direitos humanos, ainda não sancionados, mas que encontram grupos que lutam acirradamente por eles. Então, o feminismo mudou daquela defesa da participação da mulher na sociedade para abraçar o feminismo radical, abraçando a proposta de gênero. E cai num paradoxo. Eu quero a igualdade da mulher, mas para isso eu defendo que não existe mais diferença entre homem e mulher. A ideologia de gênero coloca. Depois o feminismo diz não, abraça de novo aquela cosmologia, abraça a ideia de Gaia, Mãe Terra, que é associada a novos humanismos, pós-humanismos, muito ligado ao materialismo, ao espiritualismo difuso, e um materialismo marxista, socialista, cultural, né, que se torna a base de movimentos políticos e de conquista de espaço político, né? Então, diante disso, gente, só definição jurídica, só princípios legais, só definições de bioética ou ética gerais não resolvem. Não resolvem a proteção da vida, o triunfo da vida sobre a morte, não resolve a defesa da dignidade, não resolve a sacralidade da pessoa humana. Sacralidade mesmo não tomada no aspecto religioso, mas no aspecto de intangibilidade, quer dizer, a vida humana não deve ser abreviada, tocada, mudada. E isso não vai resolver se o ser humano não for a referência primeira. Com isso, gente, esse crescimento de direitos absolutos, de subgrupos, retira o direito de outro, incentiva a oposição. Se você diz assim, não, eu respeito os homossexuais, mas eu sou heterossexual, daí a pouco você é homofóbico. Se você diz assim, não, eu não sou comunista, eu não sou marxista, você tem que ser fascista. Não, eu não sou fascista, você não pode, você não é a oposição entre dois extremos, né? E aí aparece que nós estamos no fim de uma história do próprio entendimento do mundo, que se reflete num vazio existencial e parece que, como aquela frase que Heidegger e Sartre falaram, que o homem está só, lançado por aí, para o nada, para um mundo absurdo, né? Mas é preciso um retorno às origens. Os próprios biologistas e naturalistas, mesmo não cristãos, não religiosos, eles reconhecem que o homem é a forma mais rica, mais autônoma, mais ativa de todo o reino dos seres vivos e está no cume da história do universo. Então, chegamos a uma visão, uma visão inicial de pessoa humana, onde nós reconhecemos atividades de caráter biológico, corpóreo, de caráter psicológico, afetivo, de relacionamento psicológico, mas que também manifesta atividades, manifesta a capacidade da dimensão espiritual comum a toda pessoa, mesmo aquela que não tem fé. A capacidade de consciência, que pergunta o que, para quê, que pergunta quem sou eu, pergunta o que eu mais desejo, que se pergunta como é essa própria proposta desse momento nosso aqui, que tem a liberdade de procurar diferentes respostas e tem a capacidade e vontade
de responder como ela escolher. Essa capacidade de responder a responsabilidade. Mas, sobretudo, uma coisa que é fortíssima no nosso tempo, em que aumenta tanto o suicídio, etc., é que nós, pessoas humanas, temos como característica a busca de um sentido para a nossa vida, a vontade desse sentido, a capacidade de descobrir o sentido dos acontecimentos a cada dia, mas também de chegar ao sentido final da nossa existência. Nós temos a capacidade de transcender a nós mesmos e de nos abrirmos ao amor. Tudo isso sem falar em religião. Então, a pessoa humana é a unidade física, psicológica e espiritual, onde não é pessoa humana se não tiver o biológico, não é pessoa humana se não tiver o psicológico, e não é pessoa humana se não tiver o espiritual, onde está o propriamente humano, porque compartilhamos com os animais o biológico e o psicológico. E quando nós nos perguntamos sobre o sentido da vida, quando nós descobrimos o nosso maior anseio, que é o amor, quando nós percebemos que nós somos capazes da autotranscendência e amar o outro como a nós mesmos, até mais do que a nós mesmos, oferecendo a vida, nós descobrimos a fé. A fé que se revela a nós de diferentes formas, cada um de nós experimentou de alguma forma, né? Mas a fé que se manifesta a nós, como nós vimos, por exemplo, logo citamos no início, na capacidade, na palavra encarnada. Para nós, a fé é Cristo, não tem dúvida. Eu acho que eu fui um pouco a mais, né, no tempo. Tem mais 3 minutos, Beth. Bom, gente, o que eu quero dizer Só para queria vocês. fazer um comentário frisar, né, que a senhora coloca que essa história, né, o que nós estamos vivendo hoje, não aconteceu do nada, né? Não veio abruptamente, assim. É algo que foi sendo construído de forma intencional por, né, diversas questões ideológicas e visões assim de pessoa totalmente fragmentada. Não é algo de forma inocente, né? A gente percebe a história sendo escrita dessa maneira, né, até nós chegarmos aqui. E a analogia também, né, dos sereis como deuses é perfeito, assim, para nós termos essa visão de que o ser humano, quando ele começa, né, a querer tomar o lugar de Deus, né, o poder e querer interferir de fato na história, o que acontece é essa realidade que nós estamos vendo hoje, né? Então, mas mesmo diante de tudo isso, né, nós somos pessoas humanas, né? Isso tá escrito em nós, não tem como tirar aquilo que é especificamente humano de nós, né? Então, a qualquer momento, essa cegueira, né, essa visão muito deturpada, ela se rompe em algum momento, né? E nós conseguimos voltar de novo, né, aquilo que nós realmente somos. Então, e também a importância de perceber que não são poucos esforços que farão essa virada, né? A gente não pode ser inocente a ponto de pensar que de uma forma muito simples nós vamos mudar essa história, né? Inclusive, alguns acham isso que você falou não é uma coisa inocente, alguns traduzem de outra forma, eles dizem assim, é uma evolução natural da sociedade. Não, não é uma evolução natural. Não é uma evolução natural de direitos humanos, não é uma evolução natural. Eu até estava procurando um pouquinho antes para mostrar para vocês, tem um livro, deixa eu ver, dá para ver? A Moralidade do Aborto, é de Maurizio Mori. Maurizio Mori é um bioeticista italiano que é considerado o maior inimigo da Igreja Católica. E aqui ele está defendendo que a mulher tem que ter o direito de fazer o aborto quando quiser, porque quiser, em qualquer época da gestação, né? Mas é interessante que ele é honesto no seguinte aspecto, porque às vezes você discute
com alguns feministas e católicas do direito de decidir, que não são católicas, que querem colocar assim, não, a igreja nem sempre defendeu o que não podia ser aborto, é porque, por causa da teoria da animação, até Santo Tomás, gente, ele fala claramente, embora não se sabia quando começava exatamente, a ciência não conhecia, não tinha nem microscópio, né? O encontro do espermatozoide com o óvulo, etc., a igreja nunca, sempre proibiu o aborto, ele fala isso claramente. E o que eu quero dizer para vocês, que eu estava procurando para falar para vocês, é o seguinte, ele diz assim, o real, e ele fala da sacralidade como intangibilidade, quer dizer, a vida humana não deveria ser tocada, né? Ele não fala sacralidade como algo religioso, ele diz, vamos tomar sacralidade assim. Ele diz, o real significado e a relevância que o princípio da sacralidade da vida tem numa perspectiva ética. Ele diz assim, a primeira consequência do ponto de vista teórico é que ela marca, quando você acha que não é mais sagrada a vida, que você pode manipular no começo, pode fazer eutanásia, pode fazer o aborto. Olha como ele fala, marca uma guinada para a nova ética da qualidade de vida sustentada por uma nova concepção da natureza humana. Quer dizer, não é pouco, o aborto não é pouco. Ele escancara um portal imenso que esvazia nossos princípios morais judaico-cristãos, não de fé, mas de estrutura de sociedade. Não matar, não roubar, não sei o que. Então, é isso mesmo que você falou, muito importante o que você falou. Não é alguma coisa que veio por acaso, é uma proposta, onde nós temos a aplicação enorme de recursos econômicos, etc., etc., que vocês já devem, talvez, ter discutido. Não sei. Quer fazer intervalo? Vamos. Eu vou chamar a Roberta agora, ela vai falar sobre a renovação carismática, né? Algumas ações que nós temos, e depois a gente volta com as perguntas. Olá, pessoal, boa noite, a paz de Jesus. Beth, que bênção, louvado seja Deus pela sua vida, a gente está muito emocionado de tê-la conosco, quantas palavras de sabedoria, não? Eu queria falar um pouquinho para vocês aí sobre as redes sociais da RCC São Paulo. Bom, todos sabem, né, que o nosso movimento, nós temos a graça de experimentar o batismo no Espírito Santo e que nos dá a vida nova, né, e levar isso também para as pessoas, é uma grande bênção. Há exatamente um ano atrás, não sei se todos aqui tiveram a alegria de participar conosco, nós tivemos o cenáculo de 50 anos da renovação, um cenáculo de ouro. E foi lá na Arena Barueri com mais de 40 mil pessoas, uma grande bênção. Muitas graças, milagres. Você que não pôde estar conosco e quer relembrar aqueles momentos, curta as nossas redes sociais. No YouTube você vai encontrar uma playlist com os melhores momentos e um álbum de fotos lá no Facebook. Fora tudo que os nossos irmãos estão postando aí hoje, né? Espero que você também tenha feito o seu post e relembrado esse momento de tantas bênçãos e graças. Queria relembrar também, amanhã é quarta-feira, dia do SOS Oração. Essa iniciativa promovida pelo Ministério de Cura e Libertação possibilita que os irmãos que precisam de uma palavra ou desejam receber oração possam participar desse momento. Você pode acessar o site da Inovação e pegar o link lá, divulgue para os seus amigos, para os seus colegas, para aqueles que precisam de uma palavra, né? O Bolt colocou aí o folder e quem quiser tem
mais uma vez, repetindo, siga as nossas redes sociais que você vai ficar por dentro de tudo o que a RCC está promovendo. E na próxima semana, o Ministério Universidades Renovadas vai promover a Jornada da Verdade. Essa jornada vão ter convidados especiais que trarão a visão da igreja e da ciência a respeito da verdade. Serão discutidos temas como o que é a verdade, a vida, a igreja, e no final vamos ter uma reflexão sobre qual é o nosso papel na sociedade. Essa jornada vai começar na segunda-feira com o GO e termina no sábado com o GPP. Você não pode perder, vai ser uma bênção com certeza, né? Uma continuidade aí do que a gente está vivendo hoje. Não temos muitas surpresas, mas eu acredito que vai ser um aprofundamento aí desses temas que a gente está vivendo hoje. E na sexta-feira, no dia 2 de outubro, nós vamos ter o nosso segundo grupo de profissionais do Reino estadual, com o tema O Espírito é que dá a vida. Teremos também um momento de reflexão sobre como ser um profissional transformado pelo Espírito Santo. Fique ligado nas redes sociais da RCC São Paulo também para saber mais detalhes. E você que ainda não conhece a Missão dos Profissionais do Reino, está convidado a conhecer e participar conosco. Boa Obrigada, noite. Roberta. Eu vou chamar a Suzy agora, que vai fazer algumas perguntas para a doutora Elizabeth. Boa noite, a paz de Jesus a todos. Me chamo Suzy, faço parte do grupo de profissionais do Reino e quero agradecer a presença da doutora Elizabeth. Meu coração se enche de alegria, está palpitando aqui de tanta alegria e tá ardendo o meu coração, de tantos pensamentos, de tantas reflexões. Muito obrigada mesmo, doutora. A Suzy é enfermeira, né, Suzy? Então ainda aproveita ainda mais do conteúdo. Estou deliciando cada palavra que ela está falando. A minha primeira pergunta é: qual a relação entre a liberdade e a dignidade? Né? Gente, é a tal história da definição de pessoa, né? Existe essa confusão no mundo atual. A ideia de que liberdade quer dizer fazer o que quiser, sem limite. Às vezes se admite que a liberdade vai desde que o outro concorde, né? Mas o que significa o outro concordar? Porque nós sabemos que o outro pode ser manipulado. Nós sabemos como, para essas mudanças culturais, a primeira coisa que os governos ou os poderes fazem é dominar a mídia. À medida que se domina a mídia, você não sabe mais que formação, com informação deturpada, que a população tem, que o outro tem. Então, o que é liberdade? Eu diria que liberdade é viver plenamente a dignidade de ser pessoa, aquilo que é propriamente humano. Eles não se opõem, eles são dependentes, né? Se completam. A mesma coisa. Da bioética, nós temos diferentes escolas. Na bioética, nós temos diferentes escolas, dependendo da visão de pessoa humana. Então, nós temos, por exemplo, a bioética, que prioriza a evolução do ser humano como principal. Então, ela segue muito uma proposta de Darwin. E tudo aquilo que for compatível com o que se acha que é a evolução da pessoa, então tudo que vem da tecnociência, etc., é aceito. Mesmo que manipule a pessoa humana, mesmo que tenha uma proposta de mudança, se fosse possível, daquilo que é a pessoa. É aceito. Então, é uma outra visão, né? Outra coisa do liberalismo radical, que diz que desde que a pessoa expresse
o que ela quiser, esse é o princípio da bioética, a liberdade radical, que é uma confusão também. Daí tem outro que diz, não, a bioética não dá para ser da liberdade radical, porque tem os mais idosos, aqueles que têm menos instrução, etc. Então, é a liberdade do consenso, a bioética do consenso, aquilo que a maioria quiser é o que vale, e nós sabemos que a maioria pode ser manipulada. E agora existe uma bioética que cresce muito com o princípio desconstrutivista. Vamos desconstruir tudo, aquilo que a gente citou um pouco antes, né? E existe a bioética personalista, mas aí você encontra, mesmo dentro da bioética personalista, diferentes, acho que 20, mais de 20, em torno de 20 possíveis bioéticas personalistas. E entre elas, a bioética personalista ontologicamente fundada, que foi desenvolvido, inclusive, a pedido de João Paulo II, nosso Santo Padre, Papa João Paulo II, que deve se desenvolver a partir de uma visão integral da pessoa humana, que deve servir a toda pessoa, não só a quem tem fé. Então, quando a gente falar em bioética, tem que ver qual que é o princípio da bioética. Nós vemos dentro dessa proposta de construção, desconstrução, que veio inclusive do marxismo cultural, de usar da linguagem para mudar valores. Então, até chamar católica para dizer, eu sou católica, tenho fé, mas eu quero aceitar valores que não estão dentro da fé católica, né? Inclusive, Francis Kissling, que era presidente das católicas pelo direito de decidir, americana, perguntada se ela tinha alguma fé, ela disse, não, fé em Deus, não, eu acredito nos direitos da mulher, e ela se chama de católica pelo direito de decidir. E o começo das católicas pelo direito de decidir foi feito a partir de uma convocação para ex-freiras. Não saiam da igreja, fiquem para destruí-la. É muito grave isso, né? Tenho mais uma pergunta para fazer para a senhora. É possível conciliar evolução tecnológica e científica com a preservação da essência humana? Que vontade de perguntar o que vocês acham, fazer aqui um intercâmbio. O que você acha, Suzy? Você é enfermeira. Você acha ruim a evolução tecnológica? Não, com certeza não. E aí? Eu acredito que é possível conciliar sim. O que a doutora acha? Vamos fazer a Nayara falar? Podemos. Eu acho que também é possível, assim, quando respeitada, né, a dignidade da pessoa humana, né, sem nada que possa interferir mesmo naquilo que é natural, naquilo que, enfim, sem usar de exemplo, né, embriões, enfim, coisas nesse sentido, mas a gente vê o quanto que a tecnologia, né, e o avanço da tecnologia salva vidas, melhora equipamentos, enfim, que são usados para tratamento de doenças ou para melhorar a condição de vida mesmo da pessoa, equipamentos para melhorar, sei lá, a pessoa que não pode andar, ela com a ajuda daquilo, ela volta, né, a ter uma vida mais saudável, enfim, e até medicamentos, sei lá, acho que de um modo geral, sim, é conciliável, né? E eu acho que desde que quem cria, né, quem está por trás disso tenha a reta intenção de fazer isso para que seja respeitada a vida humana, né? O que nós... Exatamente. Ai, que alívio, porque eu falei tanto da biotecnologia que podia atrapalhar, que alívio que você... Mas é o seguinte, as ciências têm que estar a serviço do homem, não o homem a serviço da ciência.
tem que servir para nós e não nós servimos assim. Então, os embriões não podem servir à ciência, né? Se nós temos agora crianças que sobrevivem nascendo com 22 semanas, 23 semanas, isso é graças à tecnologia, ao desenvolvimento da técnica, graças a Deus, né? E sem sequelas. Nós temos aqui no hospital uma criança que está agora com 1 ano e que nasceu com 22 semanas e 3 dias, a mesma idade daquela menina lá do Espírito Santo, a nenezinha que foi morta, né? Então, a tecnologia se desenvolve a partir de um dom de Deus, que é a razão, a capacidade de desenvolvimento, né? Então, pode, desde que a gente coloque em função da vida, respeitando numa hierarquia de valores a pessoa, o meio ambiente onde ela vive, quer dizer, o meio ambiente é o local onde nós vivemos, não está acima do ser humano. Nós recebemos a terra para cuidar dela, para cuidar, não para destruir, mas não se mistura com as pessoas. Não tem a mesma dignidade, não é a mãe terra. Não, a terra é a terra, e nós temos que cuidar da terra. Nós temos que cuidar do meio ambiente, mas ela não é superior a nós, né? Então, não se justifica, por exemplo, um controle de natalidade artificial em função disso. Então, a biotecnologia pode ser uma bênção e desde que guarde os valores e a hierarquia necessária. Beth, para encerrar, eu gostaria que a senhora falasse assim para nós, né, como uma mensagem final mesmo, como nós, né, enquanto cristãos, inseridos na sociedade, né, parte deste mundo, como nós devemos nos comportar, nos posicionar diante de todos esses desafios que estão aí, né, para defendermos a vida, para agirmos, né, de uma forma sensata e que construa algo, né, no sentido da defesa mesmo da vida e desse resgate da dignidade humana, né? Como que a senhora vê esse nosso papel de cristãos na sociedade nesse enfrentamento, né? Já que nós agora vamos falar para nós cristãos, né, como supondo, lógico, a partir da fé, nós temos que ter certeza que a nossa vida sempre tem sentido. Nós sempre temos, em cada momento, uma missão a cumprir. Devemos viver profundamente cada momento com a procura de realização de uma missão naquele momento. Nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, momento de insegurança, de doença e tudo. E se nós temos a certeza, e devemos crescer nessa certeza, de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós sabemos que a nossa vocação é o amor, a nossa vocação é trinitária, a nossa vocação é testemunhar aquele e quem foi afirmado, Deus é amor. Como que os primeiros cristãos convertiam? Pela atitude. Então, em primeiro lugar, nós temos que testemunhar por atitudes, pelo amor entre nós, pela disponibilidade serena, não desesperada nem agressiva, de defender os nossos valores e os nossos princípios. Agora, aqueles que são chamados como profissionais para uma atuação na política, na saúde, no direito, onde for, têm o dever de se aprofundar num estudo, inclusive científico, para poder aplicar e testemunhar esse aspecto. Aqueles que têm uma vocação para servir em comunidade, desenvolver desde como eles se amam, né? E aqueles que têm a sua vocação na família, pode ser profissional também ou não, desenvolver esse valor que é o que está no alvo central da destruição hoje, a família. Porque se você destrói a família de uma vez, que ela vem sendo destruída aos poucos, naquele deslizamento, né, de destruição de valores,
se acaba com a família, acaba com a civilização ocidental. Vamos ser autênticos nas nossas atitudes. Eu queria só tomar Quando a liberdade. gente errar, né, Nayara, vamos consertar depressa, porque a gente erra às vezes, né? Sim. Eu queria tomar liberdade, não está no script aqui, né? A gente não tinha combinado, mas se a senhora poderia dar um breve depoimento, assim, porque a senhora já está há longos anos, né, nesse trabalho, né, dessas questões de bioética, a questão do próprio hospital, né? Acredito que tenham grandes desafios, né, que já foram enfrentados pela senhora em toda essa defesa da vida, mas no seu trabalho profissional também, né, cotidiano, enfim, se a senhora se sentir à vontade e quiser falar para a gente um pouquinho. Deixa eu pensar, você tem algum aspecto especial que você pensou, não? Eu pensei mais nessa sua caminhada, assim, de defesa mesmo da vida, né, assim, de tentar fazer aquilo que deve ser feito e talvez as dificuldades que a senhora encontrou, né, ao longo desse caminho, na defesa mesmo da dignidade da pessoa humana, né, desde idas ao Supremo, ou então com as organizações de saúde, enfim, coisas cotidianas, assim. Eu vou dar um exemplo que talvez seja, não vou falar de Supremo agora nada, eu pensei em falar de uma coisa que talvez seja assim para todo mundo, de uma certa forma, na função que estiver. Quando eu fui secretária de saúde, foi a época, eu fui 4 anos secretária de saúde aqui, e foi a época da implantação do SUS. Não existia SUS antes. E veio com toda já uma ideologia inicial, né? E nessa ideologia tinha algumas coisas que você não podia discutir, você concordava que existia uma necessidade, tipo, aquilo que eles chamavam de profissionalização da prostituição. Junto vinha toda uma proposta de controle sanitário, de controle de doenças infecciosas, etc. E uma implantação de direitos, carteiras e algumas outras coisas de representatividade muito complicada. O que nós fizemos? Vamos ouvi-las. E quando você ouvia de verdade, com o coração aberto na mão, e olhando no olho, dizer, o que faz os olhos brilharem? O que cada uma colocava? Colocava que não era uma profissão. E colocava a sua aspiração de outra forma. E o seu desejo de respeito como dignidade humana de outra forma. Hoje você encontra isso mais deturpado de tanta ação diferente, política, ideológica. Mas a pessoa deseja ser respeitada como pessoa e deseja encontrar o amor. E nessa época a gente teve logo um grupo para discutir, por exemplo, a prevenção de AIDS, né, doenças sexualmente transmissíveis. E chegou o carnaval, era para distribuir camisinha, era obrigatório distribuir camisinha. Só não seria se nós, como conselho, resolvesse que não eu. Bom, foi discutido um pouco, foi colocado um pouco as razões e graças a Deus, antes de eu falar, só discutindo as diferentes razões, o pessoal viu que não deveria ser distribuído camisinha. Então, assim, a pílula do dia seguinte, eu tinha acabado de sair, chegou a pílula do dia seguinte e o prefeito que assumiu, colocando-se inclusive como católico e que frequentava os retiros lá de Itaici, realmente frequentava, ele disse, eu não governo só para mim, eu governo para todos e precisa distribuir, precisa ter a pílula do dia seguinte. Então, nós tivemos que ver e colocar todos os problemas da pílula do dia seguinte, eu já não era mais secretária, mas não consegui convencer, não. E a política está... Mas, no hospital onde nós estamos, nós só aceitamos fazer o compromisso e o contrato SUS
se nós não assumíssemos a tal prevenção de gravidez, que é a pílula no dia seguinte, não fazer aborto de jeito nenhum, etc. Até quando a gente vai conseguir, não sei. Já passamos por algumas pressões maiores, menor, por enquanto nós estamos vivos, fazendo e com a obra viva da nossa comunidade. Mas é difícil, sim, muito difícil. E vai ficar cada vez mais difícil. Sim, infelizmente. Muito obrigada, porque eu vejo assim que esse testemunho ele é de fato inspirador. É possível fazer o certo, né? É possível encontrar os meios para fazer isso sem brigas, né? Sem desrespeitar ninguém, enfim, de uma forma tranquila, né? E democrática também. Sabe uma das coisas, só, Nayara? Sim, pode. Não diz a meu respeito, né? Diz respeito, por exemplo, ao hospital. Eu digo assim, desde o começo, nós vamos receber pressão. E o hospital mesmo começou em 83 o ambulatório e o hospital em 86. Nós vamos receber pressão logo mais, a gente já sabia. E alguns de vocês nem eram nascidos, né? A maioria aí. Mas, se a gente fizer um ótimo serviço que não possa ser dispensado, nós vamos aguentar mais tempo. Então, só para terminar, quando saiu a liberação do aborto na Espanha, saiu junto uma exigência que a faculdade de medicina deveria treinar os estudantes a fazer aborto. E o estudante que não tivesse feito pelo menos X números, não sei se era 3 ou 4, não poderia receber o diploma. E 2 faculdades de medicina da Espanha disseram, não vamos fazer isso. E daí ameaçados de fechar. Mas eram as melhores faculdades da Espanha. E não foram fechadas e não instituíram isso. Então, gente, terminando, sejamos autênticos, as nossas atitudes que sejam reais e que transmitam os valores realmente, que no fundo todos aspiram a ter e encontrar a si mesmo e o sentido da sua vida nessas atitudes. Gente, foi uma grande alegria estar com vocês, viu? Nayara, não sabe se me chama de você ou senhora, faz favor de chamar de você. Tudo bem, tudo bem. Beth, uma alegria assim indescritível mesmo, né, ter a sua presença aqui conosco, sem bajulações, né, somente reconhecendo mesmo todo o esforço, né, o seu esforço ao longo de todos esses anos, né, em estudar, em se aprofundar e tudo mais, e a generosidade em dividir conosco, né, tudo isso. Eu creio que todos, né, ficaram muito felizes e foram muito enriquecidos com tudo isso. Nós até passamos um pouquinho do horário, mas foi proposital, porque a gente queria ouvir mesmo um pouquinho mais a senhora. Então, muito obrigada mesmo pela disponibilidade, por todo o seu trabalho e, enfim, dedicado, né, a defesa da vida, da dignidade da pessoa. Conte com as nossas orações também e com o nosso trabalho, né? Aqui nós temos diversos universitários e profissionais que querem, né, fazer a sua atividade profissional dessa maneira, da maneira correta, levando luz ao mundo, né? E nós tivemos hoje uma experiência linda e profunda de fé e razão, né? Tratamos desse tema, a luz da fé e da razão, trazendo aspectos científicos, né, mas também trazendo a questão da nossa fé que ilumina as nossas práticas e a nossa razão. Então, muitíssimo obrigada mesmo, assim, não preciso nem dizer o quanto eu gosto, né, da senhora e, enfim. A Milena esteve aqui também assistindo, né, uma amiga em comum que também proporcionou esse contato, né, agradeço. E muito obrigada a todos que participaram. Nós vamos encaminhar aqui no chat um formulário de avaliação para que vocês preencham, coloquem também o depoimento de vocês, né, já foi colocado aqui. E para finalizar, né, nós vamos agora com o momento que o Tiago Anjos vai tocar uma música para nós concluirmos o programa. Então, mais uma vez, obrigada, Beth, obrigada a todos, Ministério das Universidades Renovadas. Até o próximo programa. Amém. Obrigado, Beth, mais uma vez. Grande alegria participar desse programa.
E a gente encerra com uma canção chamada Dom da Vida, interpretada por Eros Biondini. Que Deus possa abençoar abundantemente a vida de cada um daqueles que estão aqui, as nossas famílias, e que o nosso coração possa arder de amor e valor pela vida. O mais sublime dom que Deus pode nos dar. Que dom que esse? É a nossa própria vida. Presente de quem sabe amar. A vida é o valor maior. A vida é o valor maior. Reflexo de Deus, que é fecundidade, fruto do mais perfeito amor, fruto do mais perfeito amor. Eis para nós o verdadeiro milagre. A vida é o valor maior. A vida é o valor maior. Reflexo de Deus, que é fecundidade, que é fecundidade. Fruto do mais perfeito amor. Eis para nós o verdadeiro milagre. Esta vida que vence a morte. Eis para nós o verdadeiro milagre. Deus abençoe a cada um de vocês. Estivemos e sempre estaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até o próximo programa. Obrigado, Beth, mais uma vez. Até mais, a todos vocês. Deus abençoe. Muito Tchau. bom. Tchau, tchau. Até breve. Acompanhe as redes sociais da RCC São Paulo. Não esqueça do formulário. A gente vai encerrando, cantando o refrão mais uma vez. Obrigado a todos pela participação. A vida é o valor maior. A vida é o valor maior. Reflexo de Deus, que fecundidade. Boa noite a todos. Obrigado a todos pela participação. Fruto do mais perfeito amor. Eis para nós o verdadeiro milagre. Não esqueça aí de deixar o seu testemunho no chat. Vai lá. A vida é o valor maior. Reflexo de Deus, que é fecundidade. Fruto do mais perfeito amor. Fruto do mais perfeito amor. Eis para nós o verdadeiro milagre. A vida que vence a morte. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. E até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem em paz e a gente vai finalizar a transmissão nesse momento. Amém? Deus abençoe. Obrigado.